respondendo, foi extremamente precoce, Lud, essa queda, diria até uma vergonha, não passa, claro, o 7-1, que para mim é a maior vergonha da história da seleção brasileira e tem um peso muito grande, mas cair nas oitavas de final é algo que não acontecia desde a década de 90, desde 1990, e essa seleção, essa equipe vai ficar com essa marca, né, de ser eliminada, então, nas oitavas. Ok, que tivemos uma fase antes, né, a 16 avos, mas não diminui o peso dessa queda, principalmente para a Noruega, que é uma seleção que não é do primeiro patamar da Europa. A gente pode falar de França, a gente pode falar de Espanha, até Portugal não tem Copa do Mundo, mas vai brigar também pelo título esse ano. E a Noruega não está entre essas seleções. A Noruega está numa segunda prateleira do futebol europeu, do futebol mundial também. E o Brasil cai para essa seleção. O João falou muito sobre o extracampo, eu concordo. O Brasil teve técnicos que não conversavam entre si, escolas que não conversavam entre si, o que mostra muito que a CBF estava perdida no meio do caminho. Teve o Ramon Menezes de interino, depois Fernando Diniz, depois Dorival Júnior, agora o Ancelotti. A CBF parecia perdida. Ok, que queria o Ancelotti desde antes, mas não aconteceu. O Ancelotti chegou só em maio de 2025, mas para além disso eu queria trazer um pouco para o campo, eu queria voltar um pouco para o campo, para o que a gente viu hoje. E o que a gente viu hoje foi a falta de protagonismo que vem assolando a seleção brasileira nos últimos anos. A meu ver, o Vinícius Júnior, que fazia a melhor Copa do Mundo da carreira dele, né, porque ele jogou a última, ele não ser o jogador do Brasil para bater um pênalti nos 90 minutos é sintomático dessa falta de protagonismo. E por isso a gente vê o Neymar tão festejado quando entra em campo. A gente viu os bares aqui ao redor da Avenida Paulista, todo mundo festejando quando o Neymar entra em campo. Verdade, também festejaram quando o Endrick entrou, que também é uma esperança, né, do povo brasileiro, dessa próxima geração, quem sabe dessa próxima geração de assumir o protagonismo, mas causa estranheza a todos, apesar do Bruno Guimarães ser o assistente, maior garçom, né, da seleção nessa Copa, causa estranheza você ver um pênalti numa oitavas de final, um campeonato de mata-mata, o principal campeonato do mundo do futebol, e o principal nome da seleção brasileira atualmente na Copa do Mundo não pegar essa bola para bater. Então, esse é o meu destaque inicial. Michel, queria saber um pouco de você, como você avalia esse jogo da seleção hoje e essa Copa do Mundo, essa Copa de 2026 do Brasil. Olha, Cris, bom, boa noite a todos. Acho que vamos primeiramente falar do jogo, né? Acho que o Brasil, para mim, fez um jogo muito passivo. A gente já acompanhou a coletiva agora há pouco do Ancelotti, né? Onde ele explicou o porquê o Brasil, por exemplo, durante o jogo, ele não fez uma marcação, pressão alta. Enfim, ele explicou que não queria deixar o Haaland no 1 para 1 com os defensores. Eu até concordo, eu acho que isso foi feito no primeiro tempo, só que quando a gente fala de seleção brasileira, Cris, eu acho que você vê durante 90 minutos uma seleção ficar adaptada ao adversário e você não mudar a estratégia para que o adversário se adapte ao seu estilo de jogo, aí a gente já meio que já foge um pouco daquilo que é o Brasil, né? Você citou algo também que para mim nesse jogo foi muito importante. Falamos aqui já de Odegaard e Haaland. Eu acho que são jogadores que, além de terem uma qualidade técnica extraordinária, são muito inteligentes. Eles não fogem daquilo do que eles podem entregar. O Odegaard é aquele jogador que é tipo um maestro, né? Ele pega a batuta lá, ele vai reger a orquestra. E ele fez isso muito bem, né? Ele fez isso e com espaço gigantesco, com tempo gigantesco para poder organizar no tempo dele. Acho que isso também foi algo que me surpreendeu muito. Quando você vê jogadores... Eu citei dois, né? Mas eu acho que o Berger mesmo, que era o volante, camisa 8, ele andou em campo. Eu não sei quanto tempo, mas a seleção norueguesa teve a posse da bola por muitos minutos antes de abrir o placar, naquele lance que abre o placar. Então, Cris, isso eu acho que tem que ter o olho do técnico, né? De ele entender que uma hora ou outra, se o Brasil der um vacilo, foi o que aconteceu no primeiro gol. Eles têm jogadores de qualidade como o Haaland, que não precisa de mais de uma oportunidade para fazer o gol. Então, eu acho que, nesse sentido, foi algo que foi muito negativo nesse jogo da seleção brasileira.
E voltando, eu acho que o Brasil, falando de protagonismo, o Vinícius Júnior nessa partida, a gente não pode negar que ele tentou, mas eu acho que ele abusou muito da individualidade. Eu acho que ele, muitas das vezes, jogadas onde não tinha necessidade de ele tinha 3 jogadores na marcação. Eu sei que ali chega na hora, você quer resolver, é muito do atleta isso. Só que ali é como eu falei, você tem que ter inteligente. Se você vê que não vai conseguir resolver e dar mais aquilo que aonde você pode chegar, não tem necessidade. Você vai lá, troca o passe, continua com a posse da bola. E aí, na hora, o que aconteceu? Eu acho que de 10 lances que ele tentou ir para cima do adversário, ele perdeu. Então, assim, teve até um lance no segundo tempo que ele perde uma bola no meio de campo, tentando resolver, perde a bola, dá um contra-ataque para o adversário. Então, assim, eu acho que nessas horas também tem muito de você ser inteligente, e volto a repetir, nesse sentido, eu acho que a Noruega fez muito bem, ele viu essa passividade do Brasil e continuou com a posse da bola, tentando achar o espaço. O Brasil, acho que até a mudança, a gente acha que vai falar um pouco disso também aqui, acho que com a entrada do Endrick, acho que foi uma mudança que me agradou, porque você ganha velocidade já na primeira bola. Mais diferente do que o Ancelotti vinha fazendo. Aí é uma discussão que a gente pode ter aqui também, eu acho que a troca do Neymar, naquele momento, para mim, não foi adequada. Isso mostra, até porque na hora do lance do gol, quem está marcando é o Endrick. E nesse sentido, acho que o Ryan vinha fazendo isso bem. A gente pode cobrar que o Ryan, ofensivamente com a bola, eu acho que ele deveria dar mais. É um jogador que no 1 para 1 também tem potencial, não fez muito, mas nesse sentido tático, ele fazia bem essa postura defensiva. Então, quando mexe, você perde a velocidade no ataque, colocando o Neymar, que era o que estava acontecendo já nos primeiros minutos com o Endrick, e aí você tem que fazer um jogador que não é acostumado a marcar, e aí você vê no lance do primeiro gol, o jogador, que eu não me lembro o nome, passa com uma facilidade, cruza, e é onde o Brasil toma o primeiro gol. Mas eu acho assim, aí a gente vai comentar muito aqui, tem tudo esse ciclo também, que atrapalhou muito o Brasil. Eu acho que uma Copa do Mundo, ela não se prepara durante um ano, e sim, tem um ciclo aí de 4 anos. A gente já viu o próprio Marquinhos falando que a partir de agora já se pensa para daqui 4 anos, e é verdade. Eu acho que teve todo esse problema com a CBF, com as trocas de treinadores. Temos jogadores muito dentro desse elenco que não viveram o ciclo, né? E quando a gente fala de ciclo, você tem Copa América, você tem eliminatórias, você tem competições aí que são competição preparatória para uma Copa do Mundo. Sim. Então você vê o próprio Ryan, que chega às vésperas de uma Copa do Mundo e vira titular. E tem o oposto também, os jogadores que estavam, Michel, e que não puderam, e o Brasil não pôde contar, porque estavam lesionados. Militão, Estevão, Rodrigo, fizeram muita falta. Eu não estou passando pano para o Ancelotti, tá?